Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia, tá? Vamos dar continuidade nas nossas videoaulas, né? Falando a respeito hoje do isolamento social, né? Um caso, coincidentemente, o que a gente está vivenciando hoje por conta dessa pandemia, né? E que a filosofia, ela vem explicar, né? Algumas causas, consequências, né? Relacionadas a essa questão do isolamento social, tá? Mas o que vem a ser? Vamos iniciar aí com o conceito, né, de isolamento social, é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com o restante da sociedade. Isso que a gente está vivenciando nessa época do ano aí, né, nesse período aí de junho, com essa questão da pandemia, né? Esse isolamento ele pode ser voluntário ou não. O nosso não é voluntário. Quando há uma força maior, seja imposta pelo governo, seja por uma situação de guerra ou pandemia, ou até mesmo um toque de recolher provocado pela violência urbana, isolamento é forçado, tá? Essa é a característica do isolamento forçado. Quando o isolamento é do próprio indivíduo ou do grupo, se isola voluntariamente, né? Por questões de saúde mental, por exemplo, a depressão, por questões pessoais ou por questões religiosas, há um isolamento social voluntário, por parte da pessoa mesmo, da vontade da pessoa, tá? As causas do isolamento, ela pode ter motivos interiores ou exteriores ao indivíduo, tá? Vamos listar algumas causas variantes aqui, né, do isolamento. O isolamento involuntário, tá? Que é forçado, vamos dizer assim. Epidemias e pandemias. Quando há uma situação emergencial de epidemia de um país ou uma pandemia, o que é uma pandemia? Quando a epidemia é generalizada e perpassa as fronteiras de um país, espalhando-se por outros continentes. Tá? Há a imposição de um isolamento social por parte dos governos e dos líderes das nações. É justamente as consequências que a gente está vendo. Inclusive, essa própria videoaula aqui que vocês estão assistindo, estão dessa forma que não presenciais e via online, justamente por causa desse tipo de isolamento involuntário. Ok? Porque o país, o mundo em si, está passando por a pandemia do Covid-19 aí, né, do coronavírus. Então, nós estamos com isolamento involuntário. No caso da pandemia de coronavírus de 2020, por exemplo, os governos estão impondo quarentenas e distanciamento social, que opera por meio do fechamento de comércio, do transporte público, de escolas, por exemplo, né? Nos casos mais severos, há a imposição de uma tática chamada lockdown horizontal, que é o isolamento total da população em suas casas, com o fechamento quase total do comércio e dos serviços. Para saber mais, a gente depois vê a questão do isolamento vertical e horizontal, certo? O isolamento também voluntário pode ser provocado, pessoal, pelas guerras, né? Quando uma guerra estoura em um local, como aconteceu em 2015 na Síria, há uma imposição de um toque de recolher para que a população se feche em casa e não sofra as consequências diretas da guerra. Esse tipo de confinamento nem sempre é efetivo, visto que em situações de guerra existem bombardeios que destroem casas de civis, né? Então a gente nem sempre tem 100% desse processo. No caso da violência, quando os índices de violência crescem, né, repentinamente em uma região, a imposição de um isolamento social via toque de recolher, para que a população não fique exposta diretamente a casos de assalto, por exemplo, né? Assim, o toque de recolher pode ser imposto pelas autoridades ou mesmo pelas próprias pessoas que isolam por causa de conflitos sociais, ok? Agora, com relação ao isolamento voluntário, é o caso voltado principalmente para a questão de depressões, né, doenças psiquiátricas como um todo, tá certo? De um modo geral. Então, olha só, quando as pessoas são acometidas por doenças como depressão, transtorno bipolar, síndrome do Baudelaire e outras comorbidades psiquiátricas, elas podem cair em uma situação de isolamento social, né? Esse é um voluntário por conta do efeito. É um voluntário e ao mesmo tempo involuntário, por quê? Porque a doença em si, às vezes a pessoa ela é cometida a fazer aquele tipo de isolamento voluntário por conta da doença, né? Nesse caso, o isolamento ele não é uma escolha feita pela pessoa. Por isso que a doença não é uma escolha, mas dizemos que é um isolamento voluntário por não partir de uma situação exterior à própria pessoa, tá? Por vontade, né? Algumas pessoas simplesmente escolhem viver fora do convívio social por livre e espontânea vontade, nenhuma força maior que as obrigue, né, a ficar nesse isolamento social. E tem também as por motivos religiosos, né? Como os amishes, né, que optam pelo isolamento social do grupo para manter o que acham, o que chamam, né, de pureza religiosa em comunidade. Os amishes são cristãos
ultraconservadores que não aceitam qualquer intervenção do mundo moderno, como a tecnologia, em seu cotidiano, tá ok? Vamos ver agora as consequências do isolamento, né? O voluntário ou forçado. Pode ter consequências graves para o estado mental de quem é submetido a ele. Para quem já sofre de depressão ou outras doenças, o isolamento social pode causar o agravamento da situação. Em casos extremamente graves, a depressão e outras doenças psiquiátricas, como transtorno de ansiedade, podem levar ao suicídio, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia, né, de que esse isolamento ele pode levar a uma depressão profunda ao ponto de causar um suicídio, né, da pessoa. O isolamento social forçado também pode acarretar doenças psicológicas nos indivíduos. Quando a pessoa é forçada a ficar em casa, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade generalizada que pode evoluir para a depressão. Tá? As consequências desse isolamento, se não forem cuidadas, podem ser catastróficas. Então, é o que a gente está... É uma grande polêmica que está ocorrendo hoje, né, por conta dessa pandemia, é justamente esse caso desse isolamento forçado que a pessoa começa, né, a manifestar doenças psiquiátricas, né, ainda mais quem já possui um certo resquício dessa doença, e ela pode se agravar mais ainda, mesmo tomando medicamentos, né, mesmo cuidando aí para ela não aumentar de uma forma exorbitante, mas pode sofrer as consequências por isso, tá? Além das consequências isoladas individuais, o isolamento social, quando imposto por motivo de força maior, pode também acarretar a crise financeira. Quando a população para de circular nas ruas e consumir, o comércio e a prestação de serviços também param de funcionar. Tá? Então, é o que a gente está vivenciando hoje na prática aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Por conta dessa pandemia do coronavírus aí. Isso provoca a queda extrema das vendas e a falta de arrecadação. O Brasil, que ainda depende fortemente do comércio e da prestação de serviços, é um dos países que podem ser drasticamente afetados por um isolamento social grupal que provoca a queda do consumo, né? E, consequentemente, a estagnação da economia, tá? Então, tem que ser analisados esses diversos pontos, né? Apesar que a saúde, a doença, né, em si, ela vem em primeiro lugar, mas a gente não pode também deixar de pensar nos outros fatores, né? Que às vezes você evitando uma, você pode provocar um outro tipo de doença que seria, no caso, por conta, geralmente, desse isolamento forçado, ok? Pessoal, obrigado pela atenção e participação. Fique em casa, né? Nessa pandemia aí, a gente está fazendo essa ideia de pensamento positivo para que acabe mais rápido possível, que a gente possa se socializar novamente, né? E não viver esse isolamento social, tá? E essa aula, ela também está disponível na sala virtual, como vai estar disponível no WhatsApp também, do grupo da sala de vocês. E outra coisa, e no canal Geo Cerrado, né? Nós temos um canal aí no YouTube, você pode acessar esse canal, essa aula gravada, o momento que você quiser, tiver disponibilidade, tá ok? E peço que você se inscreva, né, no canal, deixe o seu like lá, né? Se inscreva no canal e, ao mesmo tempo, você observe a aula, né, novamente, se for o caso, né, de você observar.